Às 13h04, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de março de 2025, aqui no plenário da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, eu declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão semanal do exercício de 2025, registrando que estão presentes os vereadores Bruno Leme, Cláudio Coxinha, Juninho Boi, Missionária Pocaia e J. Malon. A primeira deliberação com relação à ata da 7ª sessão semanal da Comissão no exercício 2025, realizada dia 18 de março. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Análise de matéria adiada em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria da comissão prorrogados para até o dia de hoje, 25 de março. Projeto de lei número 7 de 2025, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que dispõe sobre a proibição de execução de músicas impróprias para menores de idade em escolas públicas e eventos destinados a crianças e adolescentes menores de idade no município de Bragança Paulista e estabelece procedimentos a serem adotados e dá outras providências. O relator da matéria é o vereador Juninho Boi, com quem está a palavra. Muito boa tarde. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham pela rede social, população no plenário também, uma boa tarde. Presidente, eu queria pedir a prorrogação de mais 2 semanas e aproveitar e pedir o parecer jurídico da Casa, por gentileza. Certo. Então, deferida a prorrogação de prazo do projeto de lei 7/2025. Análise de matéria adiada em trâmite em regime ordinário com prazo da relatoria e da comissão prorrogados até o dia 8 de abril. Projeto de lei 10/2025, de autoria do prefeito Edmir Chedi, que altera a lei 5.044, de 20 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e dá outras providências. E a lei número 5.075, de 28 de novembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025. A relatora da matéria é a vereadora Pocaia, para quem eu passo a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público presente, todos que nos acompanham online. A proposta em questão busca majorar o percentual permitido para a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto de até 15% do orçamento das despesas. Tal medida é justificada para a mudança de gestão na administração municipal em 2025 e pela necessidade de ajudar o orçamento vigente ao novo plano do governo, que reflete as propostas apresentadas durante o período eleitoral e legitimadas pelas vontades populares. A alteração proposta está amparada pela Constituição Federal e pela Lei número 4.320, de 1964, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, elaborados nos municípios e Distrito Federal. Estados, municípios e Distrito Federal. O percentual de 15% proposto é compatível com a prática adotada por outros municípios, como Atibaia, que possui um percentual de 10%, Presidente Prudente, 20%. Atualmente, Bragança Paulista é o município com o menor percentual da LDO. E com a nova proposta, o município passará a ter um percentual equilibrado, alinhando aos dos outros municípios. Ademais, o parecer do Departamento Jurídico da Casa, em anexo, no aspecto formal, não identificou qualquer inconformidade ou ilegalidades, no projeto, considerando-se dentro dos parâmetros constitucionais e legais vigentes. A aprovação deste projeto será fundamental para o avanço das políticas públicas que a nova gestão pretende implementar ainda em 2025, proporcionando os recursos necessários para a concretização do plano de governo que reflete as expectativas da população. Diante do exposto, sou favorável à aprovação do projeto de lei, reconhecendo sua relevância para a comunidade da administração pública e cumprimento das metas estabelecidas. Conclusão pela aprovação.
Presidente, Pois quero não. pedir desculpa, eu esqueci meu óculos na escola e não estou conseguindo muita leitura. Obrigado. Tudo bem, vereadora. Está em votação o relatório da vereadora Missionária Pocaia. Não havendo divergência, está aprovado. Análise de matéria em trâmite em regime ordinário com prazo de relatoria prorrogado até o prazo da comissão, que é dia 26 de março de 2025. Projeto de Lei 17/2025, de autoria do vereador J. Malon, que altera a Lei 4.732, de 26 de junho de 2020. A referida lei instituiu o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, de acordo com a resolução do CONAMA 3074/2022 e suas alterações. A relatora do projeto de lei é a vereadora Missionária Pocaia, com quem está a palavra. A presente proposta da lei propõe alterações na Lei 4.732, de 25 de junho de 2020, que inclui o Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, com o objetivo de aprimorar a fiscalização e o controle sobre o descarte de resíduos da construção civil no município. As alterações incluem a introdução do dispositivo eletrônico, microchip, nas caçambas, visando rastrear e monitorar a destinação final dos resíduos, contribuindo para a eficiência do sistema de fiscalização. Além disso, o projeto modifica os artigos que tratam das penalidades aplicadas a infrações, criando sanções mais rigorosas, especialmente para reincidência e infrações graves, e estabelece novos parâmetros para ampliação de multa. A proposta visa aumentar o poder de fiscalização da Prefeitura, tornando mais eficaz o controle sobre a prática do descarte irregular de resíduos que ainda geram impactos ambientais negativos na cidade. A criação de um mecanismo de rastreamento eletrônico nas caçambas é um avanço significativo para garantir a transferência e a responsabilidade no processo de destinação dos resíduos. No entanto, o parecer do Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, em anexo a este relatório, no item 5, aponta uma preocupação com a previsão do prazo de 2 dias corridos para o não atendimento da notificação de advertência, conforme segue. Item 5. No entanto, surgem sérias dúvidas de caráter objetivo com relação ao prazo de 2 dias corridos para o não atendimento da notificação relativa à advertência, uma vez que o nosso ver se revela excessivamente exigido, contrariando os prazos previstos na lei do município, 4.782, de 3 de maio de 2021, que regula o processo administrativo eletrônico ou físico no âmbito de administração pública municipal. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticadas no prazo de 5 dias, salvo motivo da força maior do parágrafo único. O prazo mencionado no capítulo deste artigo poderá ser prorrogado por algum período ou necessidade de prazo maior, medida justificativa comprovada. O prazo em que trata o presente projeto é considerado excessivamente exíguo, pois contraria o prazo de 5 dias estipulado pela lei municipal na Lei 4.782 de 2021, que regula o processo administrativo no município. A recomendação é que o prazo seja revisado para garantir a ampla defesa e o contraditório
princípios fundamentais que asseguram o direito ao devido processo legal. Apesar dessas observações, o projeto tem mérito na sua intervenção de aperfeiçoar o sistema de gestão de resíduos da construção civil, buscando uma atuação mais eficiente e rigorosa por parte do poder público. As modificações propostas, em especial a implementação de microchip e o aumento das penalidades, são adequadas para coibir práticas inadequadas e promover a preservação ambiental. A proposta em análise contribuirá significativamente para a melhoria da gestão de resíduos no município e para o fortalecimento da fiscalização ambiental. Dessa forma, considerando a relevância do projeto, mas também avaliando a necessidade de ajuste no prazo estabelecido para o atendimento das notificações, sou pela aprovação, mas com a ressalva do item 5 acima mencionado. Conclusão pela aprovação. Está em discussão o relatório da vereadora Pocaya. Como autor desse projeto de lei, eu justifico essa questão do prazo de 2 dias, são para que aquelas irregularidades pequenas, leves, e que poderiam ser punidas com advertência. Por exemplo, uma caçamba que ela está colocada num lugar inadequado, e às vezes colocando em risco o trânsito, colocando em risco a vida dos motoristas, das pessoas. Então, o prazo para o atendimento dessa notificação seria de 2 dias, porque, de repente, um prazo de 5 dias poderia fazer com que você está abrindo um campo maior para que você possa, de repente, ter um acidente. Então, é por isso que a gente fez essa colocação de prazo de 2 dias, mas sem problema nenhum. Depois, na questão na discussão do projeto, e se a Câmara aqui achar que 5 dias é o melhor nessa situação, a gente também não vê problema nenhum. Mais alguma colocação? Então, está aprovado o relatório da vereadora Pocaya. Análise em matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria até o dia 25 e prazo da comissão até o dia 2 de abril. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Bruno Sucesso, que altera a lei complementar 854, de 7 de dezembro de 2018, que autoriza a concessão de serviço público de transporte coletivo no município de Bragança Paulista. A relatora é a vereadora Missionária Pocaya. O projeto propõe alteração da lei complementar número 854, de 7 de dezembro de 2018, com o intuito de estabelecer às mulheres e pessoas idosas o direito de desembarque no serviço público de transporte coletivo entre as 22 horas e as 6 horas, nos locais que consideram mais seguros e adequados. A justificativa pela qual a alteração se fundamenta na necessidade de garantir maior segurança a estes grupos, especialmente durante o período noturno, quando são mais vulneráveis a situações de risco. A proposta não interfere no contrato de concessão do serviço de transporte público, nem altera a trajetória das linhas estabelecidas, assegurando o direito da parada sem ônus adicional para a concessionária. Em análise do parecer do Departamento Jurídico dessa Casa Legislativa, em anexo a este relatório, observa-se que a alteração proposta está em conformidade com a legislação vigente, não trazendo prejuízo para o poder público ou para a concessionária, pois não cria novas obrigações, nem interfere no contrato de concessão. Além disso, a proposta não se enquadra na matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já reconheceu
a constitucionalidade da lei semelhante, o que fortalece e viabiliza a viabilidade da proposta. Diante do exposto, considerando a consistência jurídica e a relevância social da medida, que visa garantir mais segurança e dignidade a mulheres e idosos no uso do transporte público, sou favorável ao projeto de lei complementar número 7 de 2025. Conclusão pela aprovação. Está em discussão o relatório da vereadora missionária Pocaia. Não havendo divergências, está aprovado. Moção 30/2025, de autoria do vereador Josimar Scott, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação do Parque Infantil no residencial Roterdã, nos mesmos moldes do Parque Infantil Reinaldo Montagnana, popularmente conhecido como Terra da Magia. O relator da matéria é o vereador Cláudio Coxinha, com quem está a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros da bancada, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, pessoal que também está nos acompanhando, né, pela mídia, rede social. Relatório. Quanto à legalidade, nada temos a opor. Um parque infantil oferece uma variedade de benefícios importante para as crianças, suas famílias e a comunidade como um todo. Aqui estão alguns dos principais benefícios: desenvolvimento físico, socialização, estímulo à criatividade, conexão com a natureza, redução do estresse, inclusão, segurança, promoção da saúde mental, fortalecimento da comunidade, educação e aprendizado. Em resumo, um parque infantil é um espaço valioso que contribui para o desenvolvimento integral das crianças, promove a interação social e fortalece a comunidade, além de oferecer um ambiente seguro e saudável para brincadeiras. Conclusão é pela aprovação. Está em discussão o relatório do vereador Cláudio Coxinha. Não havendo divergências, está aprovado. Projeto de lei complementar 8/2025, de autoria dos vereadores Bruno Sucesso, Miguel Lopes, Kiki Brown, Gabriel Gomes Curió, Cláudio Coxinha e Mauro Moreira, que revoga o capítulo 8 da Lei Complementar 992, de 27 de dezembro de 2024, que adequa a legislação municipal do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o IPTU, à reforma tributária e dá outras providências que especifica. O relator da matéria é o vereador Bruno Leme, para quem passo a palavra. Bom, boa tarde a todos e todas, nobres pares, assessoria, funcionários da casa, público presente. Vamos ao relatório. Por se tratar de projeto de lei complementar com tamanha relevância, solicitei ao Departamento Jurídico desta Casa um parecer sobre a referida propositura. O parecer demonstra que, do ponto de vista formal, o projeto é amparado pelo STF através do tema 682, reserva de iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos ao chefe do Poder Executivo. Conforme verificado, a previsão orçamentária apresentada pela municipalidade e aprovada pela Câmara Municipal para o exercício 2025 era estimada em R$ 139.394.500. Com a aprovação e promulgação da Lei Complementar 992/2024, por óbvio, os valores previstos a serem arrecadados pela receita de IPTU principal se elevaram. Porém, a sua revogação não pode ser implicada em renúncia de receita, uma vez que essa mesma receita não era prevista quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício 2025. Mérito. Quanto ao mérito, há uma gama de fatores a serem analisados, partindo da concepção do estudo que trata da atualização da planta genérica de valores, PGV. Um ponto importante levantado por um nobre par na última sessão da Comissão de Justiça foi que a licitação para a contratação de empresa especializada foi realizada em dezembro de 2024, o que indicaria que o estudo foi feito de maneira atropelada, amadora e superficial, além de a empresa não ter um responsável técnico assinando o relatório final. Relatório esse que, segundo o nobre par, datava de março de 2024, data anterior à licitação, além da empresa não ter página ativa na rede social ou outras informações que credenciassem a mesma a fazer esse estudo. Este relator, a partir dessa fala,
solicitou da municipalidade informações para verificar se realmente essas informações eram correspondentes, a fim de que as informações a serem fornecidas pudessem subsidiar o relatório a ser desenvolvido. O fato concreto é que o processo licitatório para a contratação de empresa especializada em pesquisa de mercado, elaboração e certificação de projeto de lei de atualização de planta genérica de valores, com termo de referência e criado pelo processo número 880/2022 pela Prefeitura de Bragança Paulista, teve o edital de pregão presencial número 035/2022, lançado com a respectiva publicação no Diário Oficial ano 10, edição número 1245A, página 4, em 10 de fevereiro de 2022, pelo então prefeito Jesus Adib Abichedi. Da ata de sessão pública datada de 3 de março de 2022, constaram 5 empresas concorrentes e foram 19 rodadas de lances até se chegar à vencedora, empresa Safra Geotecnologia e Gestão Limitada, que apresentou toda a documentação exigida e foi homologada em 15 de março de 2022, tendo sido o processo devidamente cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, AUDESP, Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo. Como item obrigatório, a empresa apresentou atestados técnicos, dos quais destaco os serviços executados para a atualização da planta genérica de valores da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com população de cerca de 350 mil habitantes em 2014. A empresa também possui responsável técnico, denominado Fabrício Vergara Mota, devidamente registrado junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com a devida certidão anexada ao processo licitatório. O contrato foi assinado em 28 de fevereiro de 2022 pelo então prefeito Jesus Chedi e a empresa Safra, e teve sua vigência até março de 2024, possuindo um termo de aditivo do contrato número 58/2022, assinado em 6 de outubro de 2022, na ordem de 23%, e também um aditivo de prazo por mais 12 meses, assinado em 8 de março de 2023, sem que houvesse aditivo de valor. Portanto, não há como afirmar que a empresa foi contratada em dezembro de 2024 e fez um estudo em 20 dias para chegar à atualização da planta genérica de valores. O que houve em dezembro de 2024 foi um processo de contratação de empresa para o lançamento da atualização do cadastro imobiliário, do qual 3 empresas participaram e a Safra foi a contratada por apresentar a certificação exigida. Vale ressaltar que a Lei Complementar 992/2024 foi promulgada após ser aprovada pela Câmara Municipal e ter recebido o parecer jurídico desta Casa que indicava a legalidade da matéria. De todo o exposto até o momento, a cópia de toda a documentação fornecida será juntada a esse parecer, que é essa documentação aqui. Desde a chegada do referido PLC a esta Casa de Leis e a não apreciação em regime de urgência, este relator recebeu centenas de mensagens de munícipes questionando os valores de seus impostos lançados para o ano 2025, mas em nenhum dos casos os proprietários informaram que o valor venal aplicado estava acima do que valia seus imóveis. Em todos, o que me foi relatado é que os valores eram reais, mas o que estava impactando era o fato da cobrança ter vindo de uma única vez, sem que houvesse um escalonamento no pagamento dos valores devidos de IPTU. Em um primeiro momento, também me pareceu irreal a informação apresentada pela municipalidade, de que a maioria dos imóveis, 59%, estava tendo redução, uma vez que uma avalanche de mensagens e publicações nas redes sociais demonstrava o contrário. Porém, até aquele momento, a imensa maioria das pessoas ainda não tinha recebido seus carnês através dos correios, e o desespero era maior pelo medo de receber os boletos e verificar o aumento. Poucos dias depois, a Prefeitura disponibilizou em sua página da web a lista dos 74.390 imóveis, resguardadas as informações que poderiam ferir a Lei de Proteção de Dados. E, a partir disto, esse relator pôde iniciar um trabalho de verificação real entre aumentos e reduções. O resultado é inegável. 69,85% dos imóveis com construção tiveram redução e mais 9,55% tiveram reajuste de até 10%, totalizando 49.657 imóveis, ou 79,41%. Os casos com aumento superior a 100% estão na ordem de 829 imóveis, ou seja, 1,35%.
Importante destacar que a maioria dos bairros populares teve substancial quantidade de imóveis com redução no valor de IPTU, podendo destacar Penha 2, Darcilândia, Marcelo Stefani, Nicola Cortez, Caetano Psione, Líria de Oliveira Lima, Padre Zequim, Adilson Leitão Xavier, Saada Nader e Bragança Paulista J, todos com 100% de redução, correspondendo a 2.599 imóveis. Mauro Baúna Del Roio, Ângelo Magrini Lisa, Jardim da Fraternidade, Vila Bianchi, Jardim Recreio Bragantino, Vila Mota, Green Park, Vila Aparecida, Francisco Sabella, Santa Luzia, Padre Aldo Bolini, Vila Esperança, com média de 95% de redução ou aumento pela inflação, correspondendo a 5.823 imóveis. Parque dos Estados, Águas Claras, Planejada 1 e 2, Jardim São Miguel, com média de 63,8% de redução ou aumento pela inflação, correspondendo a 5.749 imóveis. Por outro lado, verifica-se que os terrenos seguem um sentido completamente inverso. 2,74% tiveram redução e 97,25% tiveram aumento, sendo que destes, 87,5% tiveram um aumento acima de 100%. O que esses dados demonstram de maneira muito clara é que as unidades que possuem construção tiveram redução em sua imensa maioria. Também é óbvio que tal redução só foi possível por existir um fator redutor, previsto no estudo feito pela empresa Safra, para minimizar o impacto do valor do IPTU. Importante ressaltar que as alíquotas aplicadas seguem sendo as mesmas utilizadas na Lei Complementar 195 de 1998, implementada pelo então prefeito José de Lima. Porém, uma questão importante a ser levantada é que essa redução se tornará sem efeito se o chefe do Poder Executivo não acenar para o mantenimento do fator redutor em 55% para imóveis com construção. No que diz respeito aos terrenos, vejo que a municipalidade deve rever a alíquota de 2,5%, baixando para 2%, alterando o fator redutor de 75% para 55% e escalonar para até 70% para os próximos 4 anos. É mais do que necessário verificar que, em muitos casos, trabalhadores que têm seus rendimentos de até 3 salários mínimos possuem muita dificuldade em pagar a parcela do seu terreno e fazer a construção ao mesmo tempo em que pagam aluguel e têm uma família para sustentar. Mas também temos que entender que nos últimos 15 anos, nossa cidade passou por um inflacionamento imobiliário desmedido, no qual incorporadoras lançaram seus loteamentos em áreas, em zonas especiais de interesse social a preços elevados, sem qualquer contrapartida social e deixando apenas o ônus de serviços públicos para o município, sem qualquer enfrentamento a essa prática. Na cartilha da cidade de São Paulo, no que diz respeito à função social da propriedade, destaco: no Brasil, onde as cidades apresentam déficit habitacional e boa parte da população se vê obrigada a residir cada vez mais distante das áreas com oferta de serviços públicos, muitas vezes, inclusive, ocupando regiões ambientalmente sensíveis, uma propriedade ociosa não está cumprindo com a sua função social. Nesse aspecto, esse relator sugere a apresentação de instrumentos indutores da função social da propriedade em nosso município. Tal ação é fundamental, pois não podemos normalizar o fato de Bragança Paulista ter mais de 12 mil terrenos vazios, enquanto o último cadastro habitacional soma mais de 22 mil inscritos almejando uma moradia digna. Para os imóveis com construção, após sugestão de uma munícipe, esse relator pesquisou sobre outras cidades onde há o dispositivo e sugere a criação de um fator de depreciação por idade dos imóveis, para fim de redução de IPTU. A situação atual de impasse jurídico que vive nossa cidade com relação ao IPTU 2025 poderia ter sido evitada caso a discussão tivesse sido feita entre março e novembro de 2024, já que o estudo estava finalizado. Conforme consta no relatório da empresa Safra, a solicitação de aditivo de prazo sem aditivo de valor se fazia necessária para que houvessem apresentações, audiências públicas e ajustes. Conclusão: do ponto de vista formal, o referido projeto de lei é legal e deve seguir tramitação na Casa, pela normal tramitação. Relator Bruno Leme. Está em discussão o relatório do vereador Bruno Leme, relator do projeto de lei complementar 8/2025.
Com a palavra, o vereador Cláudio Coxinha, um dos autores do projeto. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria também, né, que o relator lesse o parecer do jurídico da casa também, tendo em vista que um dos mais interessados, né, os interessados estão todos aqui, para que a gente também tenha ciência do parecer jurídico. Mas eu gostaria que o vereador lesse. Que diz o parecer jurídico é justamente o que eu coloco no relatório, que o projeto é, do ponto de vista formal, legal. Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, durante os trabalhos da 7ª Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, realizada nesta data, dirigida a este departamento para manifestação sobre os aspectos da constitucionalidade e legalidade do PLC 8/2025, que dispõe sobre a revogação do capítulo 8 da Lei Complementar 992 de 2024, que adequa a legislação municipal do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, à reforma tributária e da outras providências, temos a considerar o quanto abaixo segue. Do ponto de vista exclusivamente formal e objetivo, esse departamento jurídico entende que a proposta legislativa em análise se enquadra nos parâmetros delineados pelo Supremo Tribunal Federal no tema 682, reserva de iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos do chefe do Poder Executivo. Trata-se de leading case ARE 743480, consignado, inclusive no item 02 da justificativa da proposta, no qual a Suprema Corte enfrentou, em sede de recurso extraordinário, discussão à luz dos artigos 2º e 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B, da Constituição Federal, que exige que se existe ou não reserva de iniciativa de leis tributárias ao chefe do Poder Executivo, quando tais leis impliquem redução ou extinção de tributos, com a consequente diminuição de receitas orçamentárias, fixando a seguinte tese: inexiste na Constituição Federal de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal, cuja cópia na íntegra segue anexo a esse parecer. Destaque-se, entretanto, independente de competência concorrente para iniciativa da proposta sub-examine e sem embargos de eventuais opiniões contrárias, que não se sustenta a possível e sucinta renúncia de receita, já que na vigente lei orçamentária consta a previsão de arrecadação de IPTU estimada em R$ 139.394.500, ou seja, inferior em mais de R$ 9.605.500 do valor estimado como arrecadação para o exercício 2024, de tal sorte que não há como renunciar valores que sequer foram previstos. De toda forma, nos moldes firmados pelo sobredito entendimento da Suprema Corte, legítimo intérprete da Constituição Federal, a propósito, verifica-se na página 5 da repercussão geral, ainda que acarrete diminuição das receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais, tais como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota, não podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a que se refere, no artigo 65 da Constituição Federal. Na página 4, conseguindo o ministro relator, o tema já foi enfrentado em diversos julgados no Supremo Tribunal Federal, e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minoração ou revogação de tributo. Ademais, senhor vereador, é possível verificar que a proposta legislativa em análise pretende revogar o capítulo 8º da Lei nº 992, em específico, o seu artigo 27 e os artigos 9º-A, 9º-B e 9º-C, por ele incluídos ao CTM, restaurando-se a redação dos artigos 8º, 9º e 10º, parágrafo único do artigo 11 e o inciso 3º do artigo 99, todos da Lei 1999 de 1984, bem como pretende em seu artigo 2º restaurar a vigência da Lei Complementar 195 de 1998, que dispõe sobre a planta genérica de valores e de terrenos e prédios para efeito de tributação dos imóveis descritos no cadastro imobiliário, exatamente para garantir mecanismo legal eficaz para a Fazenda Municipal possa proceder o lançamento do IPTU nos termos por ela previsto na estimativa orçamentária vigente. Em face de todas essas razões, sobretudo com fundamento no tema 682, Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, cujo acórdão segue anexo a esse parecer, entende esse departamento jurídico que, do ponto de vista exclusivamente formal e objetivo, a proposta legislativa é constitucional, é o nosso parecer. Romeu
Pinori Tafuri Júnior, especialista em gestão legislativa, diretor do Departamento Jurídico. Mais alguma manifestação? Vereador Juninho Boi, vereadora Pocaia. Obrigado, presidente, pela oportunidade aqui. Mais uma vez, boa tarde a todos. As pessoas que estão aqui, né, vieram para acompanhar a tramitação da lei aqui, só por uma questão de saber como vai funcionar, né? O projeto agora anda para todas as comissões, devido ao parecer do Bruno, e depois é votado aqui na casa, né, por todos os vereadores. Mas algo que me levantou também, uma certa curiosidade, por a gente não somos, como diz até o vereador Miguel Lopes, né, tem situações que a gente precisa, né, de uma ajuda, até uma questão mais técnica. 79%, né, pelo que foi relatado, teve o seu IPTU reduzido, uma pequena porcentagem, buscando aquela questão da justiça social, né? E 1,35% acima de 100. Né? E acho que o maior parecer que a gente poderia ter é a da população. Esse é o parecer que nós estamos aqui brigando pela causa. Se 79%, se alguém conseguir me responder aqui, por gentileza, se 79% da nossa população reduziu o IPTU, uma pequena porcentagem, em todos esses anos aqui, ele estava pagando a mais, só para eu entender um pouquinho, eu fiquei um pouco na dúvida nessa questão, porque se essa defasagem de quase 30 anos, né, parte da população aqui teve de 10% a 90% e de 100% a 1.600%, né, teve esse reajuste. Esse 79% também estava sofrendo uma questão também, pagando um pouco a mais, por isso a redução, só para eu entender essa questão que eu fiquei um pouco na dúvida aqui, se o Bruno puder me responder. Não, vereador, na verdade 79% estão tendo redução ou aumento até 10% por conta do fator redutor de 55%. Tá? A planta genérica de valores, ela atualizou de 100% dos imóveis da cidade. Então, todos tiveram o seu valor venal atualizado. E o que garantiu essa redução foi esse fator redutor de 55%, e como eu coloco no meu relatório, isso se torna sem eficácia se o prefeito, ano que vem, não mantiver esse fator redutor de 55%. Tá? Obrigado, Bruno. Aí, caso o fator redutor não entre em 2026, a questão da justiça social, ela cai em terra. Totalmente. Tá. Está em votação o relatório do vereador Bruno Lemes. Eu não vou abrir a palavra, vereador Miguel. Eu não vou abrir porque o senhor tem a comissão onde o projeto vai entrar, e lá o senhor pode fazer toda... Eu não vou abrir. Está em votação. Não havendo divergência, está aprovado o relatório. Recebimento, designação de relatores e notificação. O relatório está aprovado para a sequência. Tá? Recebimento, designação de relatores. Miguel, nós não tivemos... Mas ele nem não se manifestou contrário. Você tem o relatório em separado, vereador? Não tem. Não. Ó, vamos lá, Miguel. O relatório foi pela normal tramitação. A gente está seguindo com o projeto dentro da casa. A favor o quê? A favor. Eu não estou empurrando com a barriga nada, Miguel. Assim, ó, vamos lá. Essa ideia de você querer colocar um vereador contra a população, isso daí não é coisa correta a se fazer. O projeto vai tramitar e vai ser votado em plenário. E aí compete ao vereador formar sua decisão no dia da votação. Compete ao vereador formar sua decisão no dia da votação.
O relatório, vereador. Você, o relatório eu está entendo que você quer aprovado falar pela para a sequência, plateia, mas não é assim que funciona. pela sequência do projeto. O projeto foi pela normal tramitação, Miguel. Eu não sei o que você está querendo questionar. Você não sei, que empurrando com a barriga, ele está indo para a próxima comissão. Está indo para a próxima comissão. Como que está empurrando com a barriga? Eu vou seguir. Você solicitou que eu entregasse o relatório em uma semana. O relatório está entregue e pela normal tramitação, o que eu estou empurrando com a barriga? O que eu estou empurrando com a barriga? Essa comissão de justiça... O vereador Coxinha e a vereadora Bocaia, que naquela tribuna reconheceu que houve falha. Mas está indo pela normal tramitação, vereador. Atrasar o quê? Ele vai para a próxima comissão amanhã. Ele vai para a próxima comissão amanhã. Um minutinho. O projeto ele entra amanhã na Comissão de Educação e Saúde. A gente tem que ser didático aqui. Não adianta a gente ficar querendo colocar as pessoas contra as outras aqui. Presidente. Você vai pedir para eles fazer o quê? Pela aprovação? Vai amanhã do mesmo jeito para a comissão. Vamos dar sequência. Não vai mudar. Não vai mudar. Pela sequência. Quem prestou atenção no meu relatório sabe como foi o relatório. Presidente, só uma questão de ordem aqui. Um minuto. Bom, quero deixar bem claro. Eu falei como vai tramitar agora, mas o meu voto seria para revogar o projeto. Tá? Quero deixar muito bem vai claro. tramitar para isso. Vai tramitar para isso. Agora, tem um trâmite legal, Juninho. Não tem como a gente atropelar quero isso. deixar muito bem claro. Presidente, Pessoal, a mesma... Coxinha. Isso, a mesma... Mas assim, deixa eu explicar. Essa comissão teria o poder de chegar agora, teria não, a prerrogativa de chegar agora e dizer que o projeto era ilegal ou inconstitucional e barrar o projeto aqui, e aí o projeto não seguiria em frente e ele viria para o plenário avaliar se o que essa comissão decidiu vai prevalecer ou não. Então, o que aconteceu aqui é que essa comissão não barrou o projeto, ele está seguindo em frente para as próximas comissões para poder vir a plenário para ser votado pela revogação ou não. É exatamente isso, só isso. Mas eu sei, Miguel. Mas no momento da discussão no plenário. Sim, mas isso mas não é uma discussão desse momento, vereador. Miguel, mas é que isso vai ser debatido no plenário. Não é uma discussão desse momento. Não vai atrasar nada. Mas, Miguel, ele vai ter que seguir a tramitação normal, Miguel. É isso. Entendeu assim? O vereador... Sobre você pedir a revogação, a gente pode conversar a qualquer momento e cada um entender o seu voto. Não tem problema nenhum. A discussão vai vir para o plenário. Semana passada você era totalmente contra. Hoje você já jogou a toalha. Eu não joguei toalha nenhuma. Eu fiz um parecer dentro de uma comissão. Você faz parte de uma comissão também, Miguel. Vamos dar sequência. Não tem o que atrasar. Por gentileza. Miguel, assim, ó. Olha, tem uma pauta a seguir, eu vou presidente, seguir. com todo respeito, a gente tem que ser didático aqui para as pessoas entenderem a situação. Não é nem só sobre o relatório, Miguel. Não é nem só sobre o relatório. Existe uma tramitação. Dentro do meu relatório, eu podia pedir prorrogação, não pedi, fiz o relatório. Vai para a próxima comissão. Vai tramitar e vai chegar para votação. E aí a gente vai fazer a discussão e vai votar. Pessoal, Olha, se a senhora continuar a se manifestar desse jeito, eu vou pedir para a Guarda Municipal retirar a senhora daqui. Tá? A senhora está atrapalhando a comissão. A senhora está atrapalhando. E o senhor também. Nós temos um trabalho a ser seguido, não estamos decidindo nada aqui hoje e são sempre as mesmas pessoas. O trabalho foi feito para o projeto tramitar, e aí a gente está ouvindo essas questões, não tem lógica isso. Vamos seguir. Tem lógica isso. Ô, presidente, questão de ordem, só um minuto. No meu posicionamento, o Miguel até questionou,
Lógico que eu queria e gostaria que isso já fosse votado quando o projeto entrou com extrema urgência, para que fosse votado no dia, não passou, né? Mas a minha votação é que realmente seja revogado o mais rápido possível e que isso resolva de uma vez por todas. Eu entendo. Eu entendo essa pressa também, passo por isso, faço parte da população, estou aqui para defender o povo, né, que essa é a minha função. E gostaria que isso realmente resolvesse de uma vez por todas, fosse para votação. E eu tenho certeza, vai entrar em trâmite normal na casa? Vai. Mas nós vamos brigar e o meu voto é a favor para revogar realmente o projeto anterior. Tá certo. Recebimento, designação de relatores e notificação de prazos para emissão de pareceres a matéria despachadas para análise da comissão com prazo da relatoria. Ô Miguel, até primeiro... Peraí, ô Miguel, vamos lá. Não, tudo bem, então a questão é, teve 2 votos contrários ao parecer, é isso? Mas pelo quê? Seu Não voto entendi. só um minutinho, seu voto é o contrário ao parecer? Mas não tem como resolver hoje, Miguel. Não, mas acho que eu não entendi. Assim, o parecer é pela normal tramitação. Não, tudo bem, Então, mas... vamos esclarecer. A questão não é essa. O que nós essa. estamos votando hoje aqui é o relatório, certo? É relatório isso. que foi lido. O senhor concorda com o relatório ou discorda? Então, mas, por favor, no microfone. O relatório é pela normal tramitação. Aí você pode concordar ou não. Eu conversei com o vereador Juninho. Pode falar, Juninho. Obrigado. Bom, o meu voto aqui é para revogar. Então, eu já votaria contra diretamente, então eu vou contra o seu parecer. Mas hoje nós não... Gente, Mas qual seria a outra questão? Se é pela tramitação do projeto, é isso que eu não entendi. Ô, Bruno, o que eu gostaria... o que eu, na verdade, eu quero até abrir essa questão. Eu estou com uma lesão, eu estou até praticamente de atestado aqui. Eu vim para votar junto hoje com a população, que tem muitos amigos aqui, não vou falar nem nomes, né? Onde 2024 nós votamos esse projeto aqui. A casa foi induzida de uma forma, na minha opinião, um pouco desrespeitosa como o projeto foi praticado. É por isso que eu estou aqui para votar junto com a população. Então, mas não é isso que nós Mas estamos a questão votando. é que eu vou não terminar. tem... Eu vou terminar. fundamento. Eu vou Por terminar. gentileza, vamos Então, por ordem Eu aqui, por vim gentileza. aqui, na verdade, eu esperava o teu parecer a favor do projeto Mas, diretamente. Juninho, Pra que, eu sei, não vai mudar nada. Não eu ia sei. mudar absolutamente Eu sei. nada. Eu sei, Bruno. Entendeu? Eu sei. Ele vai para as outras comissões da mesma maneira para discussão. Tem uma Eu comissão sei. de finanças a O discutir trâmite, projeto. não muda, eu entendeu? sei. Eu Então, sei. pera- Então, assim, ó, existe 2 situações. A gente falar para a plateia para ser aplaudido ou ser didático e falar que existe um trâmite. É isso. É isso. Por gentileza. Então vamos... Eu vou pela... Está em votação... Não vou abrir. Não vou. Está em votação o relatório do vereador Bruno Leme, relator do projeto. O vereador Cláudio Coxinha é a favor ou contra o relatório? Eu sigo a linha. Como eu falei, eu sou... Ô, amigo, eu te conheço há 1000 anos, então para de fazer palhaçada e senta aí, por favor. Pô, eu te conheço há 1000 anos. Você sabe como funciona o projeto? Sabe como funcionava? Você acha que tem vereador de 30 anos que votou o projeto aqui? Como que você sabe? Você sabe como funciona a casa? Não sabe. Então, não fale que você não sabe. Tá bom. Então, por favor, não é o seu momento agora. Vereador Juninho Boi, por favor. Desculpa. Como vota... O parecer é legal. Gostaria que fosse com extrema urgência, no tanto Não estamos votando urgência, vereador. Pelo amor de Deus, você é favorável ou contra? Sou contra o parecer. Contra o parecer. O senhor trouxe um parecer em separado? Não trouxe. Não eu li trouxe. o parecer, por isso que eu pedi para ler o parecer do jurídico. Então, tudo bem. Um voto contrário ao parecer. Como 2 votos contrários do parecer. 2 votos contrários. Vereadora Pocaia. Presidente, pela aprovação do projeto. Eu voto pela aprovação do relatório. Por 3 votos a 2, está aprovado o relatório.
Recebimento, designação e relatores de notificação de prazo para emissão de pareceres em matéria despachadas para análise da comissão, com prazo de relatoria até dia 1 de abril de 2025 e da comissão até o dia 24 de abril de 2025. Moção 31 e 25, de autoria da vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de academia ao ar livre na área de lazer da Avenida Gavião Real, Residencial Vila Verde. Designado o relator Juninho Boi. Moção 32/2025, de autoria da vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a instalação de academia ao ar livre nas proximidades da Estrada Municipal Jandira Dantas Andoná, no bairro do Bom Retiro dos Basses. Relator designado Juninho Boi. Moção 33/2025, de autoria da vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de academia ao ar livre na área de lazer da Rua Jaguatirica, Residencial Vila Verde. Relator do projeto designado, vereador Juninho Boi. Moção 34/2025, de autoria da vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização do Parque Infantil do Ciles Antônio João da Silva Pinto, Totti, no bairro da Água Comprida, nos mesmos moldes do Parque Infantil Reinaldo Montanhana, popularmente conhecido como Terra da Magia. O relator do projeto, designado vereador Cláudio Coxinha. Moção número 35/2025, vereadora missionária Pocaia, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização do Parque Infantil da Praça Catarina Helena Pinhatari, Jardim São Lourenço, nos mesmos moldes do Parque Infantil Reinaldo Montanhana, popularmente conhecido como Terra da Magia. Relator designado, vereador Bruno Leme. Moção 36/2025, de autoria do vereador Cláudio Coxinha, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação de espaço adequado aos feirantes do Ceazinha, no Parque Zootécnico Dr. Fernando Costa, Posto de Monta. Relator, vereador Bruno Leme. Moção 37/2025, de autoria do vereador Ismael Brasilino, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município, seguindo de execução do hino nacional todas as segundas-feiras nas escolas públicas. Relatora designada, vereadora missionária Pocaia. Moção 38/2025, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a instalação de academia ao ar livre no Parque Infantil e bancos na praça localizado na Rua Placídia da Rosa, bairro do Bosque das Pedras. Relator, vereador Juninho Boi. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Às 13h57, ficando os senhores vereadores convocados para a 9ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nessa casa no dia 1º de abril de 2025, terça-feira, com início às 13 horas. Está encerrado a sessão. Boa tarde.